Vamos começar então a trabalhar números quânticos. Tentando ser didático, números quânticos são coordenadas que nos dizem onde os elétrons se encontram, qual é o comportamento destes elétrons, tudo bem? É isso que os números quânticos vão informar para a gente. Eles vão nos fornecer coordenadas sobre os elétrons nos orbitais atômicos. Então façamos assim, ó, números quânticos. Números quânticos, tá? Vocês vão ver que não é difícil não. É só uma continuação do que a gente viu na aula passada, certo? Naquela parte de distribuição eletrônica. Os números quânticos são números, isso é muito importante. Às vezes a gente fica tão chocado, tão impactado e oprimido pela quantidade de informação que tu não te dá conta que são números. Nosso objetivo aqui é achar o número correto. Então, são números que representam, são números que representam o comportamento dos elétrons, o comportamento e localização dos elétrons, o comportamento e localização dos elétrons nos orbitais atômicos e a localização dos elétrons, localização dos elétrons, vírgula, nos orbitais atômicos. Só isso. É bem fácil mesmo, não é para assustar, é super mecânico. Vocês vão ver isso no colégio. Hoje em dia a gente nem trabalha mais, né, pessoal? Porque normalmente as provas daqui, elas não abordam muito. Então os professores se dão ao luxo de não trabalhar isso com uma criança de 13, 14 anos, certo? Portanto, a gente não trabalha. O problema é que, como muita gente se aventura em vários lugares, aí no cursinho a gente tem que suprir esse tempo hábil que o ensino fundamental e básico tem a mais, né, e fazer isso de uma forma super focada. Então, vou fazer isso com vocês. Não é difícil, é bem simples e, repito, o foco é descobrir os números. Então, o que é isso? Essa foto aqui ela é maravilhosa, achei demais essa foto, foi super difícil de encontrar. Ela mostra todas as distribuições possíveis dos elétrons existentes até hoje. Então vocês têm todos os orbitais atômicos preenchidos e tem exatamente aqui do ladinho, como vocês podem ver na página 63, todas as formas que os elétrons acabam descrevendo ou lugares ao redor do núcleo que os elétrons acabam ocupando quando eles se encontram nesses orbitais. Lembra que a gente conversou na aula passada e eu mostrei para vocês lá no simulador cada um desses orbitais? E aí surgiram dúvidas bem básicas, como por exemplo, qual é a diferença entre um S e o 2S? O tamanho. Vocês conseguem perceber que o 2S é maior? Qual é a diferença do 2S para o 4S? O tamanho, não a forma. S vem de sharp, literalmente é de esfera. Sempre que houver um elétron no orbital S, ele vai estar descrevendo uma esfera. E o 4 na frente, o 5, indica o tamanho dessa esfera. Olha só como é complexo. O D, tá vendo o D que a gente viu na aula passada também? Sempre que tu tem elétrons no D, ele vai descrevendo formas ou caminhos ou trajetos, chamamos de áreas diferentes. O professor grosseiramente até chamou de casinha, né? Essa é a casinha do elétron no orbital D. Se ele morar no orbital D, é aí que ele reside. É a humilde residência dele, como diria o poeta. Então aqui, esse é no P, ali é no F, e assim vai. Então, como isso é muito difícil para desenhar, imagina, como é que um professor de química, singelo e modesto professor de química, vai desenhar tudo isso para o aluno enxergar? Já é difícil com isso, já é difícil olhando com os simuladores, como vimos na aula passada. Olha só, lembra desse simuladorzinho aqui? Deixa eu ver se eu acho ele. Jogo rápido, onde está você? Não. Só um pouquinho, tá, pessoal? Isso não funciona sob pressão. Achei. Ali, então, a gente viu no DZ2 ali, no 3D, XY, olha ali o elétron ocupando o orbital, tá vendo?
Pô, se já é difícil de mostrar, hoje, graças a Deus, a gente tem auxílio da tecnologia. Na época que eu fui aluno, por exemplo, não tinha nada disso. A gente tinha que acreditar e literalmente aguçar a nossa imaginação. Precisamos de uma coisa mais simples para representar isso. E essa ferramenta simples, são números. Então nós traduzimos isso que vocês estão vendo agora em números. Portanto, sendo bem expressivo e organizando bem as ideias, números quânticos, que são de onde vêm e que se alimentam. Assim, os números quânticos são 4 números que nós inventamos, criamos na química, para suprir essa carência, ou seja, a dificuldade de descrever onde o elétron está ao redor do núcleo com essas representações que vocês estão enxergando. Então a gente faz números e, a partir dos números, o leitor, conhecendo a simbologia dos números, consegue enxergar exatamente isso. Ou pelo menos pode buscar na referência, na bibliografia, qual é o formato do orbital e enxergar exatamente isso ao ver um elétron. Tudo bem? Então, começamos assim, são só 4 números. Primeiro, número quântico. A gente chama de principal. Número quântico principal. Esse é o mais fácil de todos. É o mais simples. O símbolo que nós damos para ele, que é o que tem de mais importante, sinceramente, é o N. Então vocês vão preencher ele como N. É o número quântico principal. O número quântico principal diz respeito ao nível em que o elétron está colocado ao redor do núcleo. Muito difícil. Eu discordo terminantemente de vocês, queridos, porque quando a gente estava fazendo na aula passada, distribuição eletrônica, a gente começou lá com 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, desculpa, 3s2. Então, aquele número da frente, aquele número 1s2, 2s2, é o que a gente chama de número quântico principal, tudo bem? Que indica o tamanho ou dimensão do orbital. Como a gente viu, os orbitais S são bolinhas. Então, se for uma bolinha no nível 1, ela é pequena. No nível 2, ela é maior. No nível 3, maior ainda. Como vocês podem enxergar muito bem na página de número 63. Está vendo ali? Então, esse é o primeiro número quântico. Indica o nível do elétron. O segundo número quântico é o número quântico secundário, também chamado de azimutal. A palavra bonita, né? Azimutal. Não sei pra quem. Tá, me deixa. Ó, secundário. O número atômico secundário, também chamado de azimutal, ele é simbolizado pela letrinha L. Então, onde houver um L minúsculo assim, vocês estão falando do número atômico secundário ou azimutal, que é uma palavra nada a ver, não é? Vem de azimute, azimutal. E, obviamente, foi excluído rapidamente, não é? O pessoal já ficou com o secundário, que é muito mais fácil. Azimutal. Se alguma prova quiser complicar, vai cobrar isso de vocês. O número atômico secundário ou azimutal, ele indica o shape do elétron, ou seja, da região do elétron. Ou seja, a forma que o orbital tem. Eu já não entendi. Eu acho que vocês entenderam sim, queridos. Está na página 63. Por exemplo, ele indica isso aqui. O orbital é uma esfera? Então a gente vai usar um número para indicar a esfera. O orbital é o orbital P, que é o alter, como a gente chama. Vocês estão enxergando ali no quadro? Está vendo no quadro? Olha ali o orbital P. É assim? Aí tu usa um número para indicar que é o orbital P. O orbital é o D, forma essas figuras assim, o elétron descreve essas figuras. Sim, então a gente vai usar um número para expressar o orbital D. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Oi, querido, por favor. A geometria de uma partícula, ela diz respeito ao arranjo dos átomos, né? Então, esses números quânticos, eles não influem na geometria, apenas na composição de cada um dos átomos. Quando eles se ligam entre si, eles formam uma coisa que nós chamamos de orbital molecular. Aí isso vai influenciar na geometria da molécula em si. Tudo bem? Então, quando a gente fala de geometria de partícula, a gente sempre trabalha com os orbitais moleculares, ou seja, com todos os átomos que compõem a molécula. Tudo bem, querida? Então,
esse vai ter um número quântico correspondente a ele. Por exemplo, se eu tiver um elétron no D, como vocês estão enxergando ali, eu vou ter um númerozinho que vai indicar justamente o elétron no D. E para finalizar, o F, que é o último, eu vou ter um número que vai indicar justamente elétrons fazendo essa forma, essa figura na composição do átomo. Não é difícil, como vocês bem podem ver, o único problema é que como os orbitais, os subníveis, eles são expressos em letras como Sharp, Principled, Fused e Functional, que são justamente as origens dessas letrinhas, a gente precisa traduzi-las em números, porque estamos vendo números quânticos. Então, quando o elétron estiver no S, fazendo esferas, a gente usa o número 0. Quando o elétron estiver no P, fazendo os halteres que nós vimos ali, a gente vai usar o número 1, porque a proposta dos números quânticos é justamente indicar com números o comportamento do elétron. Tudo bem? Bom, então, para deixar claro, o número quântico secundário, ele só vai indicar para vocês, queridos, o subnível. Só isso. Subnível. Onde é que ele está? Qual é o subnível que ele está? Tu vai ver no secundário. Daí o terciário, deve ser um horror. Calma, é bem fácil. Quando a gente pensa num subnível, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Pessoal, olha só. Quantas formas diferentes a gente pode ter, ou estruturas, não é? Geometrias diferentes, orbitais com formatos diferentes, nós podemos ter no subnível F. Tá vendo ali? Quer contar comigo? Vai dar tudo certo, pessoal, né? Eu acho que foi uma metida, pessoal, tá? Tudo bem? Mas vai dar tudo certo. Espero que sim. Enfim, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se a gente tiver um átomo com todo o orbital F completo, o elétron teria ou descreveria essa aparência aí, os seus elétrons. Então, são 7 possibilidades dentro do F. 7. E a gente consegue saber hoje com precisão exatamente onde o elétron está. Ah, mas que difícil. Não é difícil. Por exemplo, olha só, no P, cabem 6 elétrons no subnível P, o orbital P. Onde eles estão? Por exemplo, eu botei um elétron, onde é que ele está? Ele pode estar aí, tá vendo? Só que ele pode estar aqui também. Já é outro eixo. Ele pode estar aqui também. Tá vendo? São 3 possibilidades. Ó, pode estar aqui. Então, eu tenho como colocar um número para indicar exatamente em que eixo o elétron está, literalmente. Tudo bem? É isso que a gente está vendo aqui. Então, esse a gente chama de número quântico magnético, que é o terceiro. Número quântico magnético. Ele vai indicar exatamente a posição do elétron dentro do orbital. Em qual orbital ele está? Ele está nesse aqui, o amarelinho do eixo X? Ele está nesse aqui que é o azulzinho do eixo Y? Ou ele está no verdinho aqui, o vermelhinho, perdão, do eixo Z? Eu botei meu elétron no átomo. Aí, ele ficou aonde? Ficou aqui no vermelho, ficou aqui no verde, ficou aqui no azul. Tem como eu saber? Só não tem como, a gente inclusive criou um número para isso, para a gente poder enxergar onde ele está, que é o número quântico magnético. Chamamos de ML, dessa maneira. Então não entendi nada. Então ele indica qual é a posição do elétron, posição do elétron, ok? Dentro do orbital. Qual é o eixo que ele está? Para onde que ele está girando? Do elétron no orbital. No orbital. Tudo bem? Orbital, queridos, vide subnível. Orbital. Assim. Daí, tem mais alguma coisa para me torturar? Na verdade, vocês lembram da regra da mão direita? Como é que funciona a regra da mão direita? Tem a regra da mão esquerda, né, que indica lá a força, o vetor e o campo, o sentido do campo, e tem a regra da mão direita, que indica que toda a corrente elétrica
gera um campo magnético ao seu redor, sim ou não? E se a corrente elétrica está para cima, o campo magnético é perpendicular e gira nesse sentido. Por isso a gente cria a regra da mão direita. Então, por que está falando isso? Elétrons se movimentam. Como eles são carga elétrica e se movimentam, eles geram campos elétricos e, consequentemente, campos magnéticos. Quando o elétron se movimenta para um lado, e um elétron se movimenta para outro, duvido tu fazer isso. Duvidei. Faz aí, duvido, não consegue, né? Muito, anos de experiência. Ok? Quando o elétron se movimenta para um lado e o outro se movimenta no sentido contrário, eles fazem assim, um corrente para cima, campo assim, outro corrente para baixo, campo assim. Então eles criam campos magnéticos opostos e quando a gente tem campos magnéticos opostos, como num ímã, lembra? Um ímã que tem norte e sul. Vocês lembram como é que funciona o campo magnético do ímã? As linhas de indução do campo magnético saem da onde? Do norte e vão para o sul, sim ou não? Todo mundo lembra disso? Se eu quiser grudar um ímã na geladeira, eu consigo grudar um ímã com dois sul assim? Um sul com sul? Consigo? Não. Eu só grudo um ímã com norte numa ponta e a outra é o quê? Sul. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se dois elétrons girarem em sentidos opostos, eles criam campos magnéticos de sentidos opostos. Ou seja, eles criam um campo magnético norte e um campo magnético o quê? Sul. E um norte com um sul gera o quê? A atração, exatamente. Esse é o quarto e último número quântico, o número quântico dos campos magnéticos, como vocês bem podem ver ali. Tá vendo? Quando o elétron gira para cima, regra da mão direita, tá vendo? Tá aqui o sentido do elétron, corrente elétrica, campo elétrico. O campo magnético vem para esse sentido. Quando ele está para baixo, o campo magnético vem para o outro sentido. Quando dois elétrons fazem esse movimento, o que acontece? Eles criam campos magnéticos de atração e conseguem ficar juntos dentro de um mesmo orbital, ou seja, de um mesmo espaço. Então a gente chama esse número quântico de número quântico do spin, que é o quarto e último número quântico. Tá? Esses dois aqui, o terceiro e o quarto, eu quero explicar junto para vocês, porque eles vão gerar uma regrinha chamada regra deUnd, que é uma regrinha que vai mostrar como a gente completa esses orbitais, como nós colocamos os elétrons ali dentro, e também vai gerar uma regra chamada de regra de exclusão de Pauli, que é justamente a regra que mostra que dois elétrons com o mesmo sentido de campo elétrico, ou seja, com o mesmo giro, vão gerar campos magnéticos repulsivos. Ou seja, eles não conseguem girar ambos para o mesmo sentido. Eles precisam girar em sentidos opostos. Então, se eu tenho um elétron girando num sentido, para ele ficar no mesmo lugar ao redor do núcleo, no mesmo orbital, essas coisinhas que vocês têm aqui na página 63, ele precisa estar girando num sentido oposto. Certo? Vou mostrar isso para vocês, apenas vou escrever aqui. Chamamos de número magnético do spin. Isso aqui varia muito, tá, pessoal? Tem bibliografia que diz que para cima é negativo, para baixo é positivo, não importa, isso é só uma convenção. Aqui eu vou chamar de para cima indica positivo e para baixo indica negativo. Oi, por favor. Ali no quântico magnético, eu mudo a posição, mas o valor é sempre o mesmo. Então, sim, só que quando tu tem orbitais mais complexos, como o F e tal, a energia, o valor energético não necessariamente é o mesmo. Tu vai ter mesmo os valores energéticos para orbitais mais simples, como por exemplo P, S, todos têm o mesmo valor energético. Agora, quando eu tenho um orbital muito complexo, como por exemplo D, a resposta para a tua pergunta, querida, é bem fácil. É só ver se as figuras são iguais. Vou pegar um D aqui para ti, D, 4D, tá vendo? Se eu pegar também um outro D, eu posso formar com o mesmo D. Deixa eu mostrar aqui para ti um outro D. Aqui não está aparecendo direito. Vou mostrar aqui, D. D. A energia desse orbital D, tá enxergando ali? Não é igual a esse aqui. Sabe por quê? Porque a figura não é igual. E se a figura, o formato do orbital não é o mesmo, não pode ter a mesma energia. Então eles vão ter energia. Quando eles são mais complexos, como o D e o F, eles vão aprender a apresentar energias diferenciadas. Sim. Tudo bem? Então, tá ali. Esse aqui é o número quântico do spin. A gente chama de MS. Dessa forma. Certo? E o que indica o número quântico do spin? Indica o giro.
mas está muito difícil isso. Na verdade não é tão difícil não. Vocês vão perceber que na prática é uma barbada. São só 4 numerozinhos que vocês precisam organizar e eu vou fazer com vocês para vocês perceberem isso. Tá? Não se preocupem, é bem fácil mesmo. Mais fácil do que parece ser. Antes de mostrar isso, olha só, eu queria conversar um pouquinho mais sobre o número quântico, magnético e o spin. Como é que funciona o número quântico magnético? Quantos elétrons pode ter no orbital S? Vocês lembram bem disso? No máximo 2. No S, só cabem 2 elétrons. Quantos elétrons a gente pode ter no orbital P? 6. Quantos elétrons no máximo a gente pode ter no orbital D? 10. Quantos elétrons no máximo podemos ter no orbital F? 14. Está na página anterior, na distribuição eletrônica, página 61, que completamos na aula passada. Tudo bem? Então, essas são as quantidades máximas de elétrons que cada orbital pode ter. Tá, mas olha só. Vamos supor que eu queira pôr elétrons no orbital S. O orbital S cabe ou comporta apenas 2 elétrons. Então, como é que a gente vai colocar os elétrons dentro desse orbital? Primeiro, eu não vou ficar desenhando bolinhas, porque seria muito difícil, trabalhoso, despenderia muito tempo, não seria muito didático. Então, ao invés de desenhar aquelas figuras dos orbitais que vocês viram, nós representamos com quadrados, com caixinhas, como vocês estão enxergando aqui. Tudo bem? Cada caixinha dessa corresponde a uma forma de orbital. Por exemplo, vou mostrar para ti, é bem fácil. Ó, foca no livro, na página 62, foca nessa caixinha aqui, P-1, pode ser? P-1, foca nela. Agora olha para o quadro. Sabe o que é o P-1? O P-1 é elétrons no orbital P girando no eixo Z. Tá vendo? O P-1 indica que tem elétrons girando exatamente nesse eixo Z, aqui. Depois do -1 tem o quê? À direita do -1. Lá na linha do P, tem o 0. Então, o que significa 0? Se tu puser elétron no 0, significa que tem elétron orbitando nessa área aqui ao redor do núcleo, tá vendo? Que é nesse eixo, o eixo o quê? Y, dessa forma. Se tu tiver elétron, depois do 0, o que tem ali? Mais 1, bem importante. O 0 menos 1 e mais 1, pessoal, não tem nenhum valor assim atribuído de equação matemática, coisa assim. Não, é só para numerar as casinhas mesmo. A gente diz que a casinha central é sempre a 0, vocês vão perceber, todas as centrais são 0, e aí a gente vai indo. Quando caminha para a tua esquerda é negativo, quando caminha para a tua direita é positivo. Tudo bem? Aí tu vai indo, a casinha vai se afastando do 0, vai se afastando do 0 para a direita também. Então, se eu tiver na casinha P mais 1 elétron, significa que eu tenho elétron nesse eixo aqui. Então, essa foi a representação que nós químicos fizemos para podermos enxergar isso que vocês estão encontrando agora aqui no quadro. Tudo bem? Fez sentido isso, sim ou não? Ok? Então tá, vamos lá. Como é que eu faço para colocar os elétrons ali? Eu achei muito confuso. Não, não é confuso. Olha só. Vamos supor que eu vá completar, que alguém vai completar, tudo bem? Que eu vou completar essas casinhas com os elétrons. Deixa eu colocar ali direitinho. Fechou. Ó, o número de elétrons que cada um tem está ali em cima do quadro, né? Só aumentar aqui. Deu. Pronto. Certo? Então vamos lá. Qual é o máximo de elétrons que cabem no S? Está escrito ali. 2. Como é que eu vou representar o elétron? Com essas flechinhas. Dessa forma, que é o spin eletrônico. Ou seja, essa flechinha indica se o giro está sendo feito para cima ou para baixo. Tudo bem? Então a gente completa assim, ó. Dentro desse orbital S, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Eu posso colocar 2 elétrons assim? Por quê? Porque daí eles vão se repelir, genial. Essa é a regra de exclusão de Pauling. Eu só posso completar as casinhas dessa forma. Se eu coloquei um elétron assim primeiro, o próximo elétron tem que estar assim, no sentido oposto, para criar um norte e um sul magnético, para que eles atraiam um ao outro e possam ficar dentro da mesma casinha, no mesmo orbital. Me fiz entender? Tá, agora vamos supor que eu queira distribuir os elétrons do P. Vamos distribuir os elétrons do P? Quantos elétrons cabem no máximo no P? 6. Ó, segundo o Undy, ele disse assim, não dá para completar os elétrons de orbital em orbital. Os elétrons eles vão ocupando os orbitais numa escala de energia.
Por exemplo, eles vão ocupando primeiro os orbitais vazios e depois os orbitais semi-preenchidos. Que difícil isso. Bem devagar, é bem fácil. Olha só, eu tenho 6 elétrons, ok? Então eu vou completar aqui os orbitais P. Então eu vou começar. 1, 2. Está errado. Foi isso que onde disse que está errado. Por que está errado? Porque a tendência do elétron é sempre ocupar primeiro os lugares vazios, ou seja, os orbitais vazios. Tudo bem? Então, ao invés de eu colocar um outro elétron assim, vocês vão distribuir os 6 elétrons da seguinte forma. Ó, um elétron aqui, eu tenho mais 5. Ó, mais um aqui, tu viu? Aí depois tu preenche esse aqui, desse jeito. Depois que tu colocou elétron em todos os orbitais, aí tu vai começar a colocar elétrons nos orbitais semi-preenchidos. Ou seja, que ainda tem lugar para mais um elétron. Então a gente vai colocar, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim que a gente completa. Tudo bem? Quantos elétrons a gente teve ali? Viu que coube direitinho? Cada quadradinho comporta exatamente 2 elétrons. Fica tudo perfeito, tudo redondinho, tudo organizado. Completa para mim aqui no D. Ah, não entendi. Quantos elétrons tem no D? Diz se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Certo ou errado? Por quê? Primeiro o elétron preenche todos os orbitais vazios. Então eu vou começar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 10 elétrons. Ainda faltam 5. O que eu faço agora? 6, 7, 8, 9, 10. Viu que fechou exatamente 10? Qual foi o orbital que eu coloquei o meu último elétron? Como é que eu vou saber? Está escrito aqui. Foi no S, no P ou no D? O último elétron. Deixa eu colorir ele para ti. Esse foi meu último elétron até agora. Onde é que, qual a casinha que ele está? Onde é que ele mora? Pensemos assim. No D, genial. Tá, mas qual D? Qual D? Porque tem, ó, olha quantos D tem. Tem o D, 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 D e D. Ele mora no, olha aí, no número, apartamento. Tô sendo muito infantil. Menos 2, menos 1, no 0, no mais 1 ou no mais 2? Isso é números quânticos. Vocês vão usar o número magnético mais 2 para dizer que o último elétron que tu colocou está lá no apartamento mais 2. Basicamente é isso. Completa comigo o F. Vamos lá. Quantos elétrons tem no F? Então vamos colocar 14. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viu só? Então, qual foi o último elétron que eu coloquei? Ah, foi esse aqui. Onde é que ele mora? Ó, ele mora no F. Qual é o número do F, pessoal? Porque é números quânticos. F não é número. Então, como é que eu vou saber qual é o número do F? Calma. Tá aqui em cima. Qual é o número do F? 3. Qual é o apartamento? Mais 3. E ele parou para cima ou para baixo? O último ele ficou para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo a gente chama de menos 1/2. Funciona assim. Então, ao invés de ficar desenhando tudo, colorindo tudo, mostrando aquelas estruturas orbitais complexos, a gente usa apenas números para representar isso. Tá isso. Tudo bem? Cada número é independente. O principal é o nível, o secundário é o subnível, o magnético é a casinha, o apartamento dele que vocês acham aqui, e o spin indica o giro. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então a gente tem 2 exercícios para fechar os números quânticos ali. Eu gostaria de convidá-los, todos obviamente, a resolver comigo. Eu vou fazer o primeiro, vou te dar o exemplo, e aí eu vou deixar que vocês façam o segundo. Eu não quero que ninguém tente fazer sem ficar o quê, pessoal? Consultando os números quânticos, né, pessoal? Vocês não têm obrigação de decorar isso em questão de segundos. Vocês precisam apenas entender como funciona a mecânica dos números quânticos. Então, tu vai ter que ficar olhando para essa página o tempo inteiro, enquanto tu vai fazer aquele exercício ali, tá? Eu vou te mostrar como é que vocês vão resolver o exercício, ok? Vamos lá. Ó, o exercício está na página de número 63, se não me engano.
É isso, né? Tem 2 exercícios ali. Eu vou fazer o primeiro, ok? O primeiro exercício ali, queridos, ele diz respeito ao átomo de flúor. É isso aí? Tá, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no átomo de flúor. Átomo de flúor, certo? Vou fazer o exercício contigo aqui. Eu vou fazer o primeiro e depois vou pedir encarecidamente que vocês façam os outros para mim. Exercício. É bem fácil mesmo. Quando a prova cobra isso, eles cobram de um jeito muito, muito básico. Por exemplo, a última questão que eu vi sobre isso foi na UX. E aí eles só perguntaram assim, na distribuição eletrônica do alumínio, qual é o número quântico principal? Olha, se o alumínio termina em 3, nível 3, está na terceira linha, ele só pode ter número quântico principal 3, ou seja, ele tem 3 níveis de energia. Essa era a resposta da questão. Então eles são muito básicos quanto a isso. Ah, mas eu não entendi nada, nem isso aí que tu disse que é básico. Acho que tu entendeu sim. Na verdade, tu já tem esse conhecimento, quer ver? Vamos lá. Exercício. O primeiro que tu tens ali é o flúor. O número atômico do flúor é 9. Então ele tem 9 elétrons. Como eu faço isso? Eu faço com distribuição eletrônica. Ó, os 2 primeiros elétrons dos 9 que o flúor tem vão para o orbital 1s. Então eu coloco 2 dos 9. Depois do orbital 1s, eu vou para o próximo orbital, que é o 2s. Coloco mais 2 elétrons no 2s. Depois do 2s preenchido, eu vou para o próximo orbital, porque eu ainda tenho 5 elétrons que eu não distribuí. No orbital 2p, cabem, no máximo, 6 elétrons. Muito bem, genial. Então eu vou colocar os 5 que me faltam, pois este orbital comporta até 6. 5 não é 6. E se 5 não é 6, eu posso colocar os meus 5 elétrons aqui. Bom, feito isso, a gente consegue perceber que pela representação do modelo de Bohr, que é aquele mais básico, mais simples de todos, na primeira camada ele vai ter 2 elétrons. Na segunda camada ele vai ter 2 mais 5, 7 elétrons. Então, a química do ensino básico, ela representa assim, com o modelo primitivo e retrógrado de Bohr, porque já é suficiente para entender a maioria das reações, mas não todas na sua plenitude. Então, se a gente quer aprofundar um pouco o nosso estudo, a gente tem que transcender esse modelo, que a gente sabe que não existe, que não é assim, é só um modelo básico de átomo, ok? Muito superficial, certo? 7. Então, esse seria o modelo atômico de Bohr. Só que onde entram os números quânticos? Vou entrar agora para vocês verem, tá? Então vamos tentar fazer o átomo de flúor. Como é que eu faria o átomo de flúor? Vamos começar assim. No primeiro orbital que eu vou representar com a casinha, aqui eu começo com um S. Então vamos lá, 1s. No orbital 1s cabem 2 elétrons, e tem 2 elétrons. Aí eu faço assim, 1, 2. 2 elétrons no 1s, ok? Depois do 1s vem o 2s, eu estou vendo aqui, o orbital s só tem um quadradinho, porque ele só comporta 2 elétrons. Aí eu escrevo um outro quadradinho aqui do lado, tudo bem, correspondente ao 2s, dessa maneira, e escrevo 2s, tem 2 elétrons nele, então eu boto 2. Tem 2 elétrons, completemos os elétrons, 1, 2, desse jeito. O próximo orbital a ser completado é o 2p. Então eu vou desenhar o 2p. O 2p, o orbital p, tem quantos apartamentos, quantas casinhas, quantas possibilidades? 3. Cada um deles comporta no máximo 2 elétrons. Então são 2 elétrons morando por apartamento. Tá? Olha aí, fechou assim. Então a gente faz aqui, um orbital aqui, outro orbital aqui, outro orbital aqui. Fechou o meu 2p. Então eu vou colocar os números, né? O do centro eu chamo de 0, o da esquerda menos 1, o da direita mais 1. Vamos colocar os 5 elétrons agora que o flúor tem. Pode ser? Vamos começar assim,
1, 2, 3, 4. E aí vem o mais importante. O mais importante sempre é o último. Porque é ele que vai dizer onde parou a distribuição. 5. E aí a gente vai começar agora a organizar os números quânticos. Vamos lá? Número quântico principal, N. Vou colocar aqui para ti, ó. N. Qual é o máximo de camadas que o flúor tem? 2. Então a gente escreve, ó, número quântico principal, 2. Ah, mas se a distribuição terminasse no nível 3? 3. Se a distribuição terminasse no nível 4? 4. E se terminasse no nível 8? Alucinação. Na verdade não mais, que agora descobriram o elemento dos japoneses, vai para um 8º nível, a gente vai ter uma mudança muito grande. Mas por enquanto não, tá? Número quântico secundário. Secundário que é o L. Vejamos o L aqui. Queridos, qual é o subnível em que ficou o último elétron, o elétron verde? O último elétron está no subnível S? D ou F? Ele está no P. Olha no quadro. Qual é o número quântico que a gente usa para descrever o P? 1. Aí tu vem aqui e tu escreve 1. Agora a gente vai para o terceiro número quântico, que é o magnésio. Magnésio. Pode rir, professor Mangolão. O magnético, ok? Assim. Que é o apartamento em que mora o elétron. Vamos lá? Ó, tem 3. 1, 2, 3. Onde é que está esse elétron? Está no apartamento menos 1, no 0 ou no mais 1? Ah, então é só botar 0. 0. E aí o último, que é o spin, o número quântico do giro, né, do campo magnético. Ele está girando para cima, que a gente chama de positivo, ou esse verdinho está para baixo? Para baixo. Aí tu bota menos 1/2. Então, o cara que é formado em química, ele olha esses números, 2, 1, 0 e menos 1/2. E ele consegue entender exatamente como o flúor é. Quer ver como o flúor é? Vou te mostrar. Isso aqui é o flúor. Ele tem o orbital. Tá aí o flúor. Vou lá. Tá aí o flúor. Ele tem o orbital 1s, que é bem pequenininho, preenchido lá dentro. Ao redor aqui ele tem o 2s, que é maiorzinho, né? E ele tem elétrons em todos os orbitais P. Ele tem aqui no eixo Z, no eixo Y, no eixo X. Então, se vocês se deparassem com um flúor por aí, seria isso que vocês veriam. Exatamente. Tudo bem? Pessoal, eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso. Parece horrível, impossível, mas veja como é prático. Tentem fazer, por gentileza, o de baixo, que é o enxofre, que tem 16 elétrons. Por favor, façam exatamente como eu mostrei para vocês. Oi, querida. Não, é porque para tu chegar no P, tu tem que ter passado pelo S. Tu não pode quebrar a sequência ou a distribuição eletrônica de Pauling, que foi o diagrama de Pauling que nós fizemos. Eles sempre vão se distribuindo em ordem crescente de energia. Para chegar no P, tem que ter elétron no S. Ele não ocupa um nível mais energético, um orbital mais energético, sem ter preenchido um menos energético antes. Eu faço a distribuição. Tá. Aí o último é 2/5. Ah, tu disse que quer montar só o último? Pode fazer para não poupar, evitar fadiga. Pode ser, não tem problema. Pode montar só o último para determinar o número quântico, não tem problema. Vai me dizer também direitinho qual é. Oi, querido. O principal, não entendi, que é o 2. O 2 se refere à camada. É o último, é a camada. Eu conto o número de camadas que ele alcançou, vai ser o N. Quando tu distribui um elemento, vamos supor que a última distribuição dele foi 4s2. O nível é o 4, o número principal é o 4. Vamos supor que a última distribuição eletrônica dele, o último orbital, foi 5f alguma coisa. Então é 5. É o maior nível, é até onde ele chega. É o número da frente, exatamente, que é o nível de energia. Tudo bem? Eu vou aumentar aqui para vocês, para que vocês não precisem ficar virando a página o tempo inteiro, tá? Pronto.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, pessoal. Fiquem à vontade. Oi. O M é um número quântico. O M não existe. O N. Ah, tá. O N é o principal, exatamente. É onde é o nível em que ele está. Por exemplo, se ele vai até o nível 3, ele tem N3. Como esse vai até o nível... Não. Não. Eu fiz que eu descobri o N, aí vi na tabela que o N era 3. Isso. Não precisa? Não, exatamente. Outra forma fácil de perceber qual é o principal, pessoal, é só olhar a linha na tabela, como a gente viu na aula passada. Porque todos os elementos que estão na quinta linha, por exemplo, eles chegam no máximo até o nível 5. Então, o número quântico principal é 5. Se um elemento está na linha 6, o número quântico principal é 6. Qual é a linha em que o enxofre está na tabela? Vocês já viram ela ao distribuir aí. Que linha o enxofre está? Na 3. Pronto, o número quântico principal do enxofre é 3. Tudo bem? Oi, Raíssa. Isso teria certo isso aqui, porque, tipo, cabe 6, né? Só que daí Isso. é 4. É, porque tu cabe até 6. Tu não tem que pôr 6. Tu tem que pôr o que tu tem. É como se fosse uma casa. Cabem até X pessoas. Quantas pessoas tem? 4. Cabem quantas? 6. Então tá. Agora tem 7. 7 não dá, só 6. Então, tu não tem que colocar o quanto cabe, e sim o quanto tu tem. Tudo bem? Pronto, pessoal? Oi, Nath. Oi. Não sei. Tipo, eu não entendo até quando vai ser aqui. Tipo, isso é o Pauli. E isso está na página anterior. É só seguir da página anterior. Tá, eu coloquei um aqui. Tá. São 16. Tá, então tá certo o que eu fiz. Só que tu parou em... Tá, mas Por que tu repetiu o 2P6 ali, querida? por que eu não posso repetir? Por que não? Depois do 2P6, quem é que vem? Não é nessa página, é na outra. Isso. 3S. Isso. Tem que continuar a partir dali. Tudo bem? Muito obrigada. Queridos, vou fazer com vocês então a questão. Ó, como é que a gente resolve isso? Assim. A primeira coisa que tu vai fazer é isso aqui, ó. Olha para o quadro ali. Tu vai seguir o diagrama de Pauli. Então eu vou apagar aqui, eu vou preencher para vocês os orbitais do enxofre. Ok? Vamos fazer juntos, por favor. Quantos elétrons tem o enxofre? 16. Então tu vai começar assim. 1s2. Tá vendo? Depois, 2s2. Já foram 4. Ainda sobram 12. Depois tem 6p6. Foram 10, faltam 6. Depois do 2p6, tem o 3s. 2. Ainda falta 4 elétrons. Então a próxima casinha, o próximo orbital é o 3p, que comporta no máximo até 6. Como eu tenho 4, não tem problema. Posso colocar 4 ali. Então essa é a distribuição eletrônica do enxofre. Vou colocar aqui para vocês a distribuição eletrônica do enxofre então. Certo? Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Certo? Então esse é o enxofre, como a gente viu. De acordo com o modelo de Bohr, o enxofre seria assim. Ele teria 3 camadas, dessa maneira, ok? Na primeira camada, que é a camada K correspondente ao nível 1, tem 2 elétrons. Na segunda camada, que é a camada L correspondente ao nível 2, tem 8 elétrons. E na terceira camada, que é a camada M, ele vai ter 2 mais 4, 6 elétrons. É bem importante saber fazer isso, porque muitas questões, como são de química bem básica, elas encontram explicações aqui no modelo de Bohr.
Tudo bem? Então é bem legal fazer isso. Lembrando que a camada, né, pessoal, a gente verifica a partir do nível. Ó. Nível 1 ou camada K, como tu está enxergando aqui. Tudo bem? A gente fez na aulinha passada. Nível 2 ou camada L. Tem 2 mais 6, 8 elétrons. Nível 3 ou camada M. Na camada M ou nível 3, ó, tem 3, 3, tem 2 elétrons mais 4, 6 elétrons. Tudo bem? Me fiz entender aqui, pessoal, vocês entenderam isso? Eu só segui aquilo que está no quadro ali, chamado diagrama de distribuição eletrônica, que a gente fez na aula passada. Tudo bem? Tranquilos? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não? Agora vamos ver os números quânticos. Como não é a Bruna falou, a gente pode ir direto para o último se quiser. Tu pode boicotar a distribuição e ir direto para o último, não tem problema, porque é só o último que te interessa, tá? Mas eu vou fazer tudo bonitinho aqui para tu ter ideia. Ó, no primeiro que é o 1s2, preenchemos tudo. Tem 2 elétrons no 1s2. 1, 2. No 1s2. No segundo, que é o 2s2, ó, 2s2, tem 2 elétrons também. 2s2. Assim. No terceiro, que é o 2p, são 3 casinhas desse jeito. Assim. Ok? Fechou ali o 2p. A gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2p6 completo. Todos os orbitais aqui estão completos. Depois, o próximo é o 3s, já se encaminhando para o final. 3s com 2. A gente vai ter, ó, 1, 2. E aí vem o desfecho. Olha o desfecho. 3p6. Então façamos agora com bastante calma, que é esse que vai indicar os números quânticos. 3p4, porque são 4 elétrons que ele tem. Então vou começar assim, ó. 1, 2, 3. Olha ali, eu vou botar de roxo. 4. Esse foi o último elétron que eu despejei. Onde é que ele parou? Qual é o apartamento? Qual é o nível? Qual é o spin? São essas coisas que a gente tem que responder. Então começamos pelo N, que é o principal. Até que nível foi o enxofre? O número da frente? 3. Então o principal é 3. Aí depois vem o secundário, que é o L. L. Qual é o orbital, ou seja, a letra em que eu coloquei o último elétron? Foi na S, na P, na D ou na F? Na P, que é o número 1. Muito bem. Podemos lembrar, caso alguém tenha esquecido, que a numeração está ali no quadro, ó, como vocês podem ver. P é 1. Genial. Depois da letrinha aqui, a gente vai ter o número quântico magnético, que é o ML. O número quântico magnético é o número do apartamento. Em que apartamento parou? -1. Então vem aqui e escrevo -1. E para finalizar, o número quântico spin parou para cima ou parou para baixo? Se parou para baixo, vai ser -1/2. Pronto. Esses são os números quânticos.